Olá pessoal, mais um vídeo do canal Ciência e Química Online. Nesse vídeo iremos resolver um exemplo demonstrativo que aborda forças intermoleculares. O nosso exemplo tem o seguinte enunciado: identifique os tipos de forças intermoleculares que podem agir entre as moléculas das seguintes substâncias. As substâncias são as duas aí em tela, da letra A, CBr4, e o da letra B, SO2. Para determinarmos que tipo de forças intermoleculares existem entre as moléculas, para isso precisamos lançar mão de alguns conhecimentos associados à diferença de eletronegatividade e da geometria também. Então, nesse caso, sabemos que o átomo central é o carbono, ele faz 4 ligações, então liga os 4 bromo, então Br4, né? Então BR aqui, outro BR e outro BR. Se nós só olharmos a geometria direitinho, nós vamos observar que a geometria é tetraédrica, tá? Tetraédrica. Isso é importante para que tenhamos a noção de como os vetores das ligações estarão dispostos. Então, temos aqui a molécula já esboçada, e em cada ligação precisamos saber que pelo fato do carbono ser menos eletronegativo do que o bromo, então na ligação aqui o vetor da ligação, ou seja, do momento da ligação, estará saindo a densidade eletrônica do átomo de carbono para o átomo de bromo nas 4 situações, tá? Então precisamos colocar da seguinte maneira, né? Saindo o carbono e indo para o átomo de bromo. Bem, tá feito. Então, para saber como que vai estar a minha distribuição, eu preciso fazer a soma, né, dos vetores. Lembrando que nessa situação a resultante será μ, né? É dado por uma letra grega chamada μ. Então, toda vez que meu μ for igual a zero, a minha molécula será apolar. Apolar. Toda vez que meu μ for diferente de zero, minha molécula será polar. O fato de ser polar ou apolar está diretamente relacionado ao tipo de interações ou forças intermoleculares que vai existir entre as moléculas da substância. Então, vejamos. Ao saber disso, vamos enumerar aqui de uma maneira arbitrária, né? μ1, chamar cada vetor de μ, né? μ2, μ3 e o μ4. Se eu fizer a diferença entre esses dois aqui, ó, estão em sentidos opostos, a ordem de grandeza é a mesma, porque o bromo está em lados opostos, né? Então, estão apontando lados opostos. Se eu fizer resultante disso aí, que seria μ, vou chamar de μ resultante 1, por exemplo. Vai ser o μ2, né? O μ2, se eu for fazer somatória, tanto faz somatória como diferença, os opostos, né? Estão apontando os lados opostos, então os sinais são diferentes, né? Então, mais menos μ4, né? Isso aqui vai dar zero, tá? Porque a ordem de grandeza é a mesma. Se eu fizer o μ resultante 2, que corresponde a essa situação aqui, ó, então de lados opostos, então o meu μ aqui vai ser μ1 mais menos o meu μ3, que também aqui vai dar igual a zero. O meu μ resultante, tá? Que é o resultado da diferença ou da soma entre ambos, μ1 e μ2, μ resultante 1 e μ resultante 2, vai ser igual a... Meu μ vai ser igual a... Estou colocando só por formalismo mesmo, tá? μ1 mais μ resultante 2, que aqui será igual a zero. Então, nessa situação aqui, ó, essa situação aqui remete à condição em que meu μ é igual a zero. O meu μ resultante. Então, minha molécula
essa molécula de CbR4, ela é apolar. Se ela é apolar, quem? A molécula de CbR4. Se ela é apolar, então as forças que vão predominar nela vão ser as forças de Van der Waals. Ou seja, são aquelas forças mais fraquinhas que existem, ou forças de London, né? Que muitas vezes algumas bibliografias traz forças de London. Então, essa é a situação que temos. Então, por essa razão, o Mi é igual a zero, o Mi resultante é igual a zero e a molécula é apolar. Bem, agora vejamos o nosso exemplo da letra B. Então, sem mais delongas, então, o enxofre está aqui ao centro, é o átomo central, ligando dois oxigênio. Lembrando que aqui em cima tem um par de elétrons, né? Muito embora na geometria não precise eu colocar. E aqui eu posso tratar como se fosse uma ligação só, né? Nós já estudamos isso na geometria, que as ligações duplas trata como se fosse uma ligação simples na hora de mostrar a geometria. Mas nós sabemos que o oxigênio faz ligação dupla com o enxofre nessa situação. Até porque é a questão da regra do octeto, não se esqueçam. O oxigênio ele não foge à regra do octeto. Então, essa estrutura aqui, ela é angular, essa geometria é angular, tá? Então, nós temos aqui uma seguinte situação. O oxigênio é mais eletronegativo do que o enxofre. Então, na ligação aqui, ou nas ligações, a densidade eletrônica vai sair do enxofre para o oxigênio, ou para os átomos de oxigênio. Então, temos a situação também de Mi resultante, mas o Mi resultante aqui, ó, vai ser assim, ó. Vai ter um Mi resultante aqui, ó, eles estão apontando no mesmo sentido. E eu não preciso fazer cálculo. Eu não preciso para prever se uma molécula vai ter momento dipolo ou não. E se meu Mi vai ser igual ou diferente de zero. Neste caso aqui, olha, eles estão no mesmo sentido, ó, tá? Com uma angulação aqui, você pode olhar lá, se não me falha a memória, tá de entre 105 e 107 graus. É esse ângulo aqui, ó. E neste caso, vai ter uma resultante, vai ter um Mi resultante aqui. E esse Mi resultante aqui, tá? Esse Mi resultante aqui, ele vai ter que ser diferente de zero. Então, se ele é diferente de zero, a minha molécula é polar. Se ela é polar, as forças que vão predominar entre as moléculas de SO2 vai ser do tipo dipolo, tá? Dipolo. Porque são moléculas que estão assimetricamente distribuídas a nuvem eletrônica, de modo que na parte aqui, ó, nessa região aqui onde ficam os oxigênios, ela vai estar rica em elétrons, então ela tem um sinalzinho que a gente até coloca lá como negativo, e o enxofre vai estar positivamente carregado, ou seja, ele perdeu densidade eletrônica. Por essa razão, vai ter um momento dipolo. Se eu tratar isso aqui como uma nuvem eletrônica assim, ó, como uma nuvem eletrônica, eu vou ter nessa extremidade um polo negativo e na superior um polo positivo, certo? Por essa razão, ela é uma molécula polar e as forças de interação que permanecem ou que predominam entre essas moléculas é do tipo dipolo-dipolo. Eu não estou falando aqui ou tentando prever a ordem de grandeza desse momento dipolo, porque se fosse para prever, eu teria que fazer os cálculos, que é perfeitamente possível fazer os cálculos, sem nenhum problema. Mas nesse exemplo não é necessário, não é pedido, pois ele não pede quais são os valores desse momento dipolo. Ok, pessoal?